continuando a aula sobre os princípios da doutrina social da Igreja, o próximo é justamente uma coisa que já está um tanto quanto embutida em tudo que a gente falou anteriormente, que é o princípio da participação. O que quer dizer isso? Quer dizer o que o nome indica. Esse é bem fácil da gente entender. A gente pode e deve participar da sociedade. Né? Se, por exemplo, se quer botar a lombada na rua, cada um vai dar R$5. A gente pode e deve dar os R$5. Uma das pessoas sabe misturar massa, sabe trabalhar de pedreiro, ele vai fazer aquilo. É claro que ele não precisa pagar, ele está pagando com o trabalho dele. E está participando. O outro conhece o vereador que pode assinar embaixo do negócio. Ótimo, está participando. Ou seja, a gente deve procurar participar. Participar da organização dessas ações, da organização disso em todos os níveis, tá, gente? Vale lembrar que doutrina social da Igreja não trata só daquilo que os políticos, no sentido estrito da palavra, tratam. Doutrina social da Igreja também trata, por exemplo, da organização de ofertas de lazer para a terceira idade num bairro. Não precisa ter político nenhum envolvido. Da organização de um curso pré-vestibular gratuito numa paróquia. Não precisa ter político nenhum envolvido. Aliás, é melhor que não tenha. Né? Então, a gente participar, poxa, eu sei bem literatura, então eu vou ajudar a dar aulas de literatura no cursinho. Cursinho pré-vestibular feito na paróquia. Que bom! Eu vou ajudar, eu vou participar disso. Né? A gente, em suma, como o homem é um animal naturalmente social, naturalmente político, nesse sentido de participante da polis, da cidade, da comunidade, é um dever nosso a gente tomar parte nisso. Isso, numa democracia, que não é o caso do Brasil, isso muitas vezes vai ser exercido através dessa terceirização que acontece pelo voto. Quer dizer, um suíço, por exemplo, ele vota um representante dele, um representante do cantão dele lá para o parlamento suíço. Agora, a Suíça, diga-se de passagem, é um dos países que tem a administração mais de acordo com a doutrina social da Igreja. É muito comum que as pessoas não saibam o nome do presidente, primeiro-ministro, governador, etc. Por quê? Porque ele não faz quase nada. Ele faz o que as pessoas não conseguiram fazer nos níveis mais baixos. E é essa a função real dele. Não é ser o papai de todo mundo. Pelo contrário, é ser o último dos últimos dos últimos dos recursos, se não deu de jeito nenhum, apela para ele. Então, na Suíça, que é uma democracia, a pessoa vai lá e vota, e esse voto é uma participação. Agora, no Brasil, que a gente tem um sistema oligárquico, né, como a gente viu anteriormente, a oligarquia ela é a perversão da aristocracia. Ou seja, em vez de ter uma elite que governa, tem uma corja que governa. E o sistema no Brasil é um sistema oligárquico. Ou seja, se você entra para a política, você só consegue ser eleito, normalmente, se você entrar para aquele grupo que faz conchavos com empreiteiras, com aqueles partidos que têm tempo de televisão, porque tem um monte de deputados. É toda uma máquina feita para impedir que entrem outras pessoas, a não ser que elas entrem já fazendo parte da panelinha. Então, dentro de um sistema oligárquico, aí se coloca a questão: e o voto? Né? Fala-se de direito ao voto. No Brasil, ele é obrigatório, o que é uma coisa meio estranha, não um direito obrigatório. Mas o voto no Brasil, ele adianta? Ele não adianta? Isso, gente, é uma questão de fórum íntimo.
O que a gente deve levar sempre em consideração é o quê? É como que o sistema funciona. Então, cargos proporcionais, né, vereador, deputado, senador, etc. O voto que a gente dá são dois. É um voto para a pessoa, um voto para o partido. Então, um sujeito que é muito votado vai botar mais 2 ou 3 ali dentro. Então a gente tem que pensar nisso. Quem é que anda com ele? Quem é que está no mesmo partido que ele? É gente que eu quero que esteja lá dentro? Vale a pena votar nele? Quer dizer, é uma coisa que a gente deve, se for levar isso, considerar isso como um dever de cidadania, que é uma coisa de foro íntimo, você pode considerar ou não. Você pode considerar isso um dever de cidadania, ou você pode considerar isso um ritual para dar legitimidade a essa oligarquia que nos governa. É uma questão de foro íntimo. Eu não posso dizer para vocês votem ou não votem. Cada um pode e deve chegar a uma conclusão própria. Agora, se você considera que você deve votar, você deve saber muito bem o que você está fazendo. Quer dizer, você está votando no candidato e no partido. Você deve ver o que ele se propõe a fazer. Isso é uma coisa que no Brasil passa batido. Eu me lembro de uma eleição, ainda no tempo em que o voto era na cédula, né, que a gente marcava um X. Era uma eleição para prefeito de uma cidade que eu morava, não vou dizer o nome, mas os 2 candidatos se chamavam Paulo. Um era Paulo sei lá o quê, outro Paulo sei lá das quantas. A campanha deles foi a seguinte: o primeiro candidato, ele botou carros de som, bicicletas de som, motos de som, alto-falante parado na porta dos lugares, dizendo: primeiro quadrinho, primeiro quadrinho, primeiro quadrinho. O segundo candidato botou carros de som, motos de som, alto-falantes na porta da loja, bicicleta de som. Desce mais um quadrinho, faz um X no segundo quadrinho, desce mais um quadrinho. O primeiro quadrinho ganhou. Sendo que o prefeito anterior era o cunhado dele, que ele tinha posto lá, expulsando lá, fazendo um impeachment, cassação, sei lá, uma picaretagem dessa. O cunhado dele que ele tinha posto lá e que estava sem pagar os professores das escolas, eu inclusive, durante alguns anos, alguns meses. A primeira medida, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou lá foi dizer: eu não me responsabilizo por essa dívida para com os professores, porque é coisa da administração anterior. Quer dizer, e aí eu tinha nessa época um curso que eu fiz pela Pastoral da Criança, eu montei um curso de alfabetização nas favelas. Em cada uma das favelas eu achei alguém que sabia ler e escrever. Outra coisa legal, fazer de acordo com a doutrina social da igreja, né? Eu achei alguém que sabia ler e escrever, ensinei a alfabetizar, alguém local dali, consegui cadernos, lápis, giz, essas coisas, como doação no supermercado, e a gente fez esse curso. Né? Se alguém quiser montar, depois fala comigo, eu dou dicas de material, de coisas assim. E aí eu fiz esse curso, então eu convivia com as piores favelas, favela do lixão, que as pessoas viviam, do que elas catavam no depósito de lixo da cidade. Eu convivi com isso. Então, muitos dos alunos diziam: eu vou votar no primeiro quadrinho porque ele paga, sei lá, R$50 para eu passar o dia balançando bandeira no cruzamento. O segundo quadrinho paga só 40. Isso, gente, se você acredita em voto, se você considera que o voto é um dever, isso é uma coisa abominável. Se você considera que o voto é só uma maneira de justificar, dar uma justificação para o poder que já existe de uma oligarquia, você diz: era de se esperar. E isso, se é um, se é outro, eu deixo com cada um de vocês. Né? Mas é uma situação que é real. Então, o resultado, essa participação na política eleitoral no Brasil é uma participação que a gente tem que pensar muito, tanto como eleitor, como candidato. Ou seja,
Um candidato, por exemplo, dada a forma como as coisas funcionam, um candidato dificilmente vai conseguir manter um cabo eleitoral se ele não der, sei lá, sacos de cimento para o cara, por exemplo. É honesto ele dar os sacos de cimento para o cara? Dentro das circunstâncias, todos eles fazem isso. Se ele não fizer, ele não vai ser eleito. Agora, qual é a hora que ele está vendendo a alma ao demônio? Isso é importante. É a hora em que ele começar a não agir em função do bem comum, mas sim em função dessa oligarquia. Às vezes ele tem um preço a pagar em sacos de cimento para ele conseguir fazer uma coisa que tire poder da prefeitura para devolver o poder ao seu legítimo dono, que é a população. Às vezes ele vai ter como fazer aquilo a partir de um posto eleitoral, de um cargo eleitoral. E aí ele considera que é o dever cívico dele participar. Poxa, ótimo, vai e participe dessa maneira. O caso é que todos nós temos que participar na sociedade, não necessariamente na política eleitoral. Agora, um sujeito que é carismático, é esfuziante, gosta de beijar nenenzinho, apertar a mão de todo mundo, fala bem, esse cara, ele tem uma chance de conseguir chegar lá. Só que ele só vai conseguir chegar lá se ele fizer uma série de concessões. E ele vai ter que ser muito cuidadoso em relação a essas concessões. Em alguns lugares, houve organização, especialmente a renovação carismática, para eleger vereadores. Isso pode ser bom. Agora, esses vereadores, eles têm que tomar um cuidado extremo para eles não entrarem, não venderem a alma ao demônio, não entrarem nessas picaretagens. Porque é bom a gente lembrar, gente, que nós não estamos combatendo inimigos meramente de carne e sangue, mas sim poderes e potestades demoníacas. Não é apenas um homem que cria. Um homem sozinho não conseguiria criar um campo de concentração nazista ou comunista. O demônio está no meio. E nós estamos combatendo isso. Então a pessoa que vai se colocar dentro dessa luta partidária, ela tem que ter uma vida de oração forte. E ela tem que recorrer frequentemente aos sacramentos. Por quê? Porque ela vai estar se enfiando na toca dos leões. É muito perigoso para a alma dela. Mas muitas vezes o dever nos chama a lugares perigosos. Então muitas vezes a pessoa se sente chamada àquilo. E ela deve tomar um cuidado extremo para não sair do que é reto, do que é bom, do que é justo. Para não se tornar, como infelizmente acontece tantas vezes, sujeito que entra lá cheio de boas intenções e quando vê, ele já está envolvido naquilo tudo, porque aos pouquinhos ele foi entrando naquela roubalheira toda. Então esse dever da participação é um dever que compete a todos nós, mas ele não é necessariamente exercido nessa participação na política partidária. Ele pode e deve ser exercido na participação num nível mais baixo. A formação de associação de moradores da rua, a participação na associação de moradores do bairro, a participação em ações limitadas, vamos fazer tal coisa, vamos ajudar a organizar o pessoal para fazer um biodigestor na favela, porque eles sozinhos não saberiam. Vamos botar um curso pré-vestibular na paróquia. Vamos fazer um curso de artes marciais e autodefesa para as moças. Por exemplo, são coisas que a gente pode fazer. São coisas que a gente deve fazer e que não implicam necessariamente em participação na política partidária. A participação na política partidária, ela não é obrigatória. Todas essas coisas são políticas. E é muito melhor, é muito mais conforme ao princípio da subsidiariedade a gente botar um curso de karatê gratuito para mocinhas do que a gente querer mais PMs para evitar estupros. Inclusive as mocinhas sabendo karatê,
Daqui a pouco acabam os estupros na cidade, porque o bandido não vai saber qual sabe e qual não sabe. Né? Qualquer um que ele chegar lá, potencialmente alguém pode quebrar a cara dele, por exemplo. Então, em termos de subsidiariedade, é muito bom. E não implica absolutamente nada de participação em política partidária. É uma coisa, é um tipo de participação que a gente pode e deve fazer, como é uma reunião, um grupo de estudos, as pessoas se juntam para estudar os escritos de fulano Beltrano. Hoje em dia, graças a Deus, pela internet, tem tantas aulas gravadas, virtuais, etc. Juntar o pessoal para fazer aquelas aulas, todo mundo estudar junto. Poxa, isso tudo, gente, é ação política, é participação política. Porque a política, pela enésima vez, a política é o quê? A política é todo tipo de organização da sociedade, da polis. Não é um privilégio daqueles que foram eleitos. Aqueles que foram eleitos, ao contrário, eles são o último recurso. Nós cedemos a eles, subsidiariamente, o poder de nos ajudar, o poder de afetar a nossa vida para nos ajudar quando aquilo for necessário. E só. Eles não são o primeiro recurso, eles são o último. Quem é o primeiro recurso? Eu mesmo. O que há de errado com o mundo? Eu mesmo. Por quê? Porque eu não procuro melhorar o suficiente. Então eu devo procurar melhorar, e eu melhorando, melhorar minha família, e melhorando minha família, melhorar o meu bairro, e por aí vai, de baixo para cima. Esse é o ponto crucial da doutrina da igreja. De baixo para cima. A sociedade se organiza de baixo para cima. Da pessoa para a família, da família para a vizinhança. Assim é a organização. E você só recorre à vizinhança quando a família não consegue fazer. E você só recorre à família quando você não consegue fazer. E você só recorre à associação de moradores do bairro quando os moradores da rua não conseguem fazer. Até chegar no presidente da República, gente, demora, viu? É para muito pouca coisa chegar lá. Por quê? Porque a gente participa. A gente participa fazendo aquilo que a gente consegue fazer. E isso é o fundamental da doutrina social da igreja. Vocês estão entendendo por que eu falei que o princípio da subsidiariedade era, ao mesmo tempo, o mais subversivo e o mais importante? Porque dentro de um sistema que tenta centralizar tudo em Brasília como o nosso, ou centralizar tudo na ONU, pior ainda, como o nosso, é subversivo você dizer que é de baixo para cima. Mas, ao mesmo tempo, é necessário. Por quê? Porque assim funciona. E de cima para baixo, não. Se o presidente da República resolver escolher a roupa que a gente vai usar, se alguém estiver bem vestido, é por acaso. Fizeram isso na China. Todo mundo usava o mesmo uniforme. Não funcionou. Eles passaram fome. Não funciona. Centralizar tudo significa nada funcionar direito. Então a gente deve procurar ajudar a sociedade a funcionar. Um outro exemplo. Numa rua. As pessoas sabem o que é rotineiro, o que é comum ali. Tem um maluquinho que passa pela rua sempre que não faz mal a ninguém. Tem o cara que mora naquela casa que chega bêbado às 10 horas da manhã. Tem aqueles elementos comuns à vida cotidiana naquela rua. Ora, um policial, por mais bem intencionado que ele seja, com a missão heróica que ele tem de tentar evitar que um crime aconteça, que é impossível, ele não sabe disso. Então ele vai abordar o maluquinho, que é inofensivo, e ele não vai abordar o sujeito bem vestido que está olhando para dentro das casas. Agora, as pessoas da rua podem se organizar para ter, sempre de noite, pelo menos um ou dois que ficam na janela do segundo andar olhando, assuntando a noite inteira. E os outros que estão de sobreaviso. Ah, tem um cara, ainda que bem vestido, enfiando a cara em tudo quanto é portão. Chama o pessoal que está de sobreaviso, vai 4 pessoas lá e pergunta para ele: meu amigo, você está perdido, você precisa de ajuda, precisa de alguma coisa? Um outro está lá na janela já com o 90 pronto no celular. Por exemplo. Por que o 90 pronto no celular? Porque se eles não derem conta, pode chamar
um nível mais alto. Mas se chegar 4 ou 5 homens e perguntar, meu amigo, o senhor está perdido, na gentileza? Se o cara estiver fazendo coisa errada, normalmente ele vai dizer, não, nada, não, vai embora. Quer dizer, é uma coisa que se pode fazer. E é uma coisa que não só se pode fazer, como vai provavelmente liberar policiamento para um lugar em que realmente precise. Num campo de futebol que está tendo um jogo lá que sempre sai confusão, por exemplo. Uma boate que sempre sai confusão. São coisas que a gente pode e deve fazer. E são formas de participação política.